Bem-vindo ao Melhor Idade Cristã. Aqui, cada palavra é um descanso para a alma madura, um espaço onde a fé encontra significado nas estações mais silenciosas da vida. Este canal existe para quem deseja compreender as profundezas espirituais da caminhada com Deus, nas dores, nas perguntas, no silêncio, na solidão e na esperança que continua acesa, mesmo quando tudo parece escurecer. Hoje, falaremos sobre algo que poucos ousam tocar com delicadeza. O que Jesus diria sobre pensar demais na morte? Se esta mensagem tocar seu coração, você pode deixar seu like. Isso ajuda que esta palavra alcance mais pessoas que precisam dela. Há um momento na vida em que o pensamento sobre a morte deixa de ser uma ideia distante e se transforma numa presença suave, constante, às vezes perturbadora, às vezes íntima, como uma sombra que acompanha os passos. Não é apenas medo, não é apenas angústia. É a consciência de que o tempo se tornou mais precioso, que a estrada diante de nós é menor do que a que já percorremos. E então, a alma desperta para perguntas que não se calam. Por que somos tão frágeis? Por que algo tão certo ainda nos causa tremor? Por que o coração insiste em repassar memórias, tentando encontrar sentido antes que o sopro termine? Pensar demais na morte não é um erro moral, é um sintoma espiritual. É a alma tentando tocar aquilo que não domina, é a mente lutando contra a finitude. Às vezes, o medo vem disfarçado de preocupação, de ansiedade, de silêncio pesado antes de dormir. Não se trata de terror diante do fim, mas de um tipo de vigilância interna, como se a alma dissesse: eu sei que este mundo não é minha casa, mas ainda não sei como atravessar a porta. Talvez a dor não esteja apenas em temer a morte, mas em não saber o que fazer com a consciência dela. É nesse ponto que muitos começam a pensar demais. Relembram erros, medem as obras, pesam a fé no coração. E então surge um medo sutil. Será que Deus vai me receber? Será que vivi o suficiente? Será que amei o bastante? Será que falhei sem perceber? É como caminhar dentro de um crepúsculo, onde o dia não é mais dia, mas a noite ainda não chegou. Mas Jesus conhecia esse lugar. Ele não olhava a morte apenas como um evento. Ele a enxergava como um véu, um limite que não interrompe a vida, apenas a transforma. Ele caminhou terreno onde ninguém mais caminhou. Ele enfrentou a morte por dentro, não com medo, mas com lucidez, não com desespero, mas com propósito. No jardim do Getsêmani, quando a noite parecia engolir o céu, ele sentia a proximidade da morte como quem sente o vento anunciar uma tempestade. E ele disse: agora, minha alma está angustiada. Não foi um herói desumano, foi um filho que sabia que o caminho era estreito. Ele viu a morte nos olhos e mesmo assim permaneceu. Jesus nunca condenou quem pensa na morte. Pelo contrário, ele falou sobre ela em parábolas, em sussurros, em advertência, em esperança. Ele dizia: felizes os que choram, porque sabia que esses entendem a fragilidade do mundo. Ele dizia: não ajunteis tesouros onde a traça consome, porque sabia que a morte nos tornaria pobres de tudo que é visível. Ele dizia: quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará, porque ele sabia que existe uma vida que só começa quando deixamos esta. E então surge um segredo silencioso, um sussurro de Deus para a alma que pensa demais na morte. O problema não é pensar nela, é pensar nela sem pensar em Cristo. Porque quando o pensamento sobre a morte não passa por Jesus, ele se torna um labirinto. Mas quando passa por ele, se torna um corredor com uma porta, e a porta está aberta. Pensar na morte não é afastar-se da fé. Às vezes, é justamente o contrário. É a fé tocando o limite do mundo e perguntando: o que vem depois? É como o viajante que avista a última curva da estrada e sente o coração apertar. Não é medo do fim, é reverência diante do desconhecido. E Deus sabe, Deus vê, Deus acolhe essa angústia, como quem recolhe uma lágrima sem que ela caia. Talvez seja por isso que Jesus falou da morte usando imagens tão brandas. Ele disse que era sono, ele disse que era passagem. Ele falou de outra casa, outro lugar, outro tempo,
onde as lágrimas não encontram motivo para nascer. Pensar demais na morte quando o coração está cansado pode ser um tipo de oração. Não uma oração que pede, mas que confessa: Senhor, eu estou sentindo a finitude. Eu preciso da eternidade. E é nesse ponto que o Espírito toca algo profundo. Há um lugar em nós que só desperta quando pensamos na morte. Um lugar que estava adormecido enquanto a vida era longa e o futuro parecia infinito. Esse lugar, escondido dentro da alma, é um altar. Um altar onde se oferece o cansaço, o medo, a saudade, a memória do que foi e o pressentimento do que virá. Nesse altar, Deus fala, não com barulho, não com força, mas com uma voz tão suave que só quem aprendeu a calar seus pensamentos internos consegue ouvir. Há uma luz que só brilha dentro da noite. Há um tipo de paz que só nasce quando o coração se rende ao fato de que não controla o tempo. Há uma maturidade espiritual que só floresce quando a alma entende que caminhar com Deus é mais importante do que prolongar os dias. Ensina-nos a contar nossos dias, dizia o salmista, para que alcancemos coração sábio. A morte, quando pensada em silêncio diante de Deus, não é um inimigo, é um espelho. Ela nos lembra o que importa, ela nos devolve ao essencial, ela corrige nossa pressa e purifica nossa alma. Mas há também um engano escondido nesse pensar demais. O engano de achar que a morte nos leva para longe. Jesus, porém, sabia de algo mais profundo. A morte não afasta, ela aproxima. Aproxima da eternidade, aproxima da verdade, aproxima do encontro para o qual fomos criados. Há muitos que pensam demais na morte porque se sentem à beira de perder tudo. Mas o que Cristo revela é que ninguém perde nada quando se encontra com Ele. E então surge uma cena: Jesus diante da sepultura de Lázaro. Ele sabia que a morte não era soberana. Ele sabia que diante de Deus ela não tem a palavra final. E ele chorou, não por medo da morte, mas porque viu o coração humano tremendo diante dela. E ali, entre lágrimas e ressurreição, ele revelou algo que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu trarei vida. Ele disse eu sou a vida. E esse eu sou muda o que significa morrer. Talvez seja isso que Deus sussurra à alma que pensa demais na morte. Não olhe para a morte sem olhar para mim. Não pense no fim sem lembrar de quem vence o fim. Não contemple o limite sem lembrar de quem não tem limites. Há uma verdade que atravessa o tempo. Quem crê em mim nunca morrerá. O que Jesus diria sobre pensar demais na morte? Talvez ele diria: você só pensa tanto nela porque sabe que não pertence totalmente a este mundo. E talvez ele diria: a morte não é o fim da vida, é o fim da ausência. Se esta palavra encontrou eco no seu coração, você pode deixar seu like para que ela alcance mais vidas que precisam de paz, fé e silêncio para refletir. Aqui, seguimos juntos, caminhando com Jesus, mesmo quando pensamos no último passo do caminho. Há um momento na existência em que a alma aprende a caminhar devagar, não por fraqueza, mas por sabedoria. É nesse ponto, quando o corpo já não corre como antes e o tempo já não se estende como promessa distante, que pensamentos sobre a morte surgem com mais constância. Não batem à porta como intrusos, mas entram como lembranças antigas, esperando ser compreendidas. E é aqui, nesse terreno delicado, que muitos acreditam que há algo errado em pensar tanto sobre o fim. Porém, no silêncio maduro da fé, há algo sagrado em encarar esse pensamento sem fugir dele. Há quem tente empurrar esse assunto para longe, como se a vida dependesse disso. Mas quanto mais se luta contra a ideia da morte, mais pesada ela se torna. E quanto mais alguém tenta escapar desse pensamento, mais ele retorna, sutil ou insistente, especialmente nas noites mais longas, quando as perguntas crescem no escuro e a alma procura por Deus com mais urgência. Talvez seja assim porque, no fundo, pensar na morte é pensar na vida. A que tivemos, a que sobrou, a que ainda pulsa. E também a vida que não vemos, mas sabemos que existe. E quando a fé parece cansada, quando as orações se tornam curtas e os olhos se perdem no horizonte sem brilho, o pensamento sobre a morte pode soar como desespero.
Mas não é desespero, é um convite. Não a desistência, mas a profundidade. Jesus conhecia esse tipo de cansaço. Ele sabia o que era sentir que o tempo corria em direção à entrega final. Em muitos momentos, ele parava para orar, não para pedir forças apenas para viver, mas para morrer em paz. Ele sabia que a vida não termina quando a respiração cessa. Ele sabia que o Pai o aguardava. E talvez por isso, em seu modo de caminhar, havia uma serenidade que só existe em quem não teme o retorno. Há um instante nas Escrituras em que Jesus sobe a um monte para orar. Ele se afasta, respira, contempla a noite, conversa com o Pai. Enquanto isso, os discípulos dormem. E ali, no silêncio mais profundo, ele carrega um peso que não divide com ninguém. Talvez seja isso que tantas pessoas sentem quando pensam demais na morte. Não é apenas medo, é um peso que parece impossível de compartilhar. Um tipo de consciência que não se traduz em palavras. Mas Jesus não fugia desse lugar interior. Ele sabia que há conversas que só podem ser feitas no íntimo. Por isso, ele nos ensina algo tão precioso. Não tente afastar o pensamento da morte com distrações, nem com desespero. Deixe que ele revele o que precisa ser revelado. Deixe que ele refine o que ainda está confuso. Deixe que ele o leve à verdadeira pergunta: em quem eu descanso? Há muitas almas que olham para a morte e sentem o peso do tempo. Sentem arrependimentos, perdas, momentos que não voltam. Sentem o amor que não foi dito, o abraço que faltou, a graça que às vezes não souberam receber. Mas Jesus não nos chama para reviver o passado. Ele nos chama para entregar o passado. Na cruz, o tempo se dobra. O que parecia irreversível encontra perdão. O que parecia encerrado encontra redenção. E então, há um segredo espiritual. Quando pensamos demais na morte, Deus não nos acusa, Ele nos atrai. Ele nos chama para mais perto. Porque, diante da morte, tudo aquilo que é falso cai. Todo orgulho se silencia, toda autoproteção se dissolve. E aquilo que resta é o que Deus sempre quis alcançar. O coração entregue, vulnerável, sem defesas, pronto para ser amado. O medo da morte não é sinal de fé fraca, mas de amor profundo. Amamos a vida, amamos as pessoas, amamos os dias que tivemos. E às vezes amamos tanto esse mundo que temos medo de deixá-lo. Mas Jesus não nos convida a abandonar a vida. Ele nos convida a atravessá-la. A morte em Cristo não é o fim da história, apenas o fim do capítulo terreno. No deserto, quando o ar era seco e o céu parecia enorme demais, Jesus esteve só. Ali, a morte não estava diante dele como ameaça física, mas como verdade espiritual. Tudo o que é humano morre. Tudo o que é terreno passa. E mesmo assim, nada estava fora do controle do Pai. No silêncio do deserto, Jesus aprendeu a descansar na vontade de Deus. Talvez seja por isso que muitos de nós pensamos na morte com tanta intensidade nos anos tardios da vida, porque é nesse ponto que Deus começa a nos ensinar a descansar de novo. Há um lugar no coração que só se abre quando pensamos no fim. É a porta da eternidade. Não é possível enxergá-la nos anos da pressa, nem nos dias da conquista. Mas nos tempos da maturidade, quando os cabelos já não escondem a passagem das estações, essa porta começa a se tornar visível, não com medo, mas com reverência, não com angústia, mas com saudade. E é aqui que a revelação se torna clara. A morte não é apenas sobre partir, ela é sobre encontrar. Encontrar o sentido que sempre nos escapou, encontrar a paz que não coube nos dias, encontrar o rosto de Deus, não pelas lentes da fé, mas pela luz da presença. Quando Jesus fala sobre o fim, ele nunca fala sobre perda. Ele fala sobre retorno. Ele fala sobre casa. Ele fala sobre vida em plenitude. E isso muda tudo. Há quem pense, se eu fosse mais forte, eu não pensaria tanto nisso. Mas Jesus jamais disse que a fé elimina o pensamento da morte. Ele apenas transforma o significado dele. A fé não impede reflexões profundas, ela as ilumina. A fé não impede a consciência do fim,
Ela ensina que o fim é um princípio. A fé não impede lágrimas, mas dá sentido a elas. Quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou, ele chorou sobre a cidade, sobre o tempo, sobre o que estava passando. Ele sentiu a dor da finitude. É por isso que ele compreende quando alguém na fase final da vida sente um aperto no peito e pensa: estou chegando perto daquele momento. Ele não diz, não pense nisso. Ele diz, não pense nisso sozinho. Há um pensamento antigo que muitos carregaram sem perceber, que Deus se agrada mais de quem não teme a morte. Mas isso não é verdade. Deus não exige coragem artificial. Deus não exige que ninguém seja insensível ao fim. Ele apenas convida a caminhar com ele até o último passo, com a mesma confiança de quem caminha na luz. E é então que Jesus se aproxima, não com discursos, mas com presença. Ele não explica a morte, ele a atravessa. E ao atravessá-la, muda seu significado para sempre. Pensar na morte, depois que Jesus passou por ela, não é pensar no escuro, mas na manhã que nasce do outro lado. Não é pensar no vazio, mas na mesa preparada. Não é pensar em perder, é pensar em voltar. Há almas que, ao pensar demais na morte, sentem um cansaço que não sabem nomear. Mas Jesus conhece esse cansaço. Ele sabe o que é carregar o peso da existência humana nas mãos. E quando ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, ele inclui nisso aqueles que estão cansados até de pensar, cansados de temer, cansados de imaginar como será o fim. Então surge um chamado silencioso, quase imperceptível, mas tão real quanto a própria vida. Descanse no meu amor. Não apresse os dias, não amaldice o pensamento. Apenas entregue. Eu estou aqui, eu sempre estive. A morte não será uma surpresa, será um encontro. O peso que aperta o peito quando o pensamento da morte se torna constante não é sinal de derrota. É a alma exigindo clareza. Não é um sinal de que a fé falhou, mas de que a fé está sendo chamada a ver com olhos mais limpos. Quando o silêncio interior se torna espesso e os pensamentos sobre o fim reaparecem como ondas que não se aquietam, existe uma verdade escondida que precisa ser descoberta. A morte, por si só, não é a última coisa que existe. Ela é o canal que revela o que realmente ocupa o coração. E compreender isso muda tudo, porque muda o modo como alguém olha para os dias que restam, para as lembranças que doem e para o amor que ainda pode ser dado. Muitos carregam uma crença silenciosa e enganosa, que pensa a morte como roubo absoluto, como quem chega no escuro e toma tudo o que nos pertence. Esse pensamento envelhece a alma antes do tempo, torna ásperas as palavras, endurece o toque e transforma os últimos anos em defesa. A desconstrução dessa mentira começa quando se percebe que o que a morte pode tirar é apenas aquilo que nunca foi eterno. O que é fruto do ego, do orgulho, das ambições passageiras, tudo isso se dissolve diante do seu sopro. Mas o que foi vivido em amor, o que foi ofertado em fidelidade, o que foi cultivado em compaixão, isso permanece. A verdadeira tragédia não é morrer, mas morrer sem ter amado. Não é cessar de respirar, mas cessar de representar o amor de Deus na terra. E diante dessa perspectiva, pensar na morte deixa de ser um peso sem sentido e se transforma numa lente que purifica. Jesus caminhou carregando uma visão que subverte o medo comum. Ele não apresentou a morte como inimiga soberana, nem pintou um quadro de horror para quem se aproxima do fim. Ele mostrou que a morte é um gesto atravessado pela presença do Pai. Quando falou de vida e de ressurreição, não o fez como promessa distante, mas como realidade que toca o agora. Sua maneira de encarar o fim, quando caminhou rumo à cruz, quando se recolheu em oração, quando respirou perdão, revela uma lei espiritual que ordena o coração humano. Aquilo que parece ser o fim pode, nas mãos de Deus, ser porta para algo mais vasto. Essa é a lei. No lugar onde a finitude toca o eterno, a verdadeira natureza da vida é revelada. Não é uma frase bonita, é uma regra que muda prioridades, redesenha escolhas e cura medos. Muitos, contudo, mantêm um pensamento equivocado que precisa ser gentilmente desmontado.
A crença errada afirma que pensar demais na morte é prova de fraqueza espiritual, que o cristão digno não se detém nesses pensamentos, que fé autêntica os varre. Essa noção confunde coragem com insensibilidade. A fé madura não apaga perguntas, ela as transforma. A fé madura permite que o coração ponha suas inquietações na mesa de Deus e espere por respostas que não são meramente assépticas, mas vivas. Quando essa mentira é tirada do caminho, abre-se espaço para a convicção correta. O pensamento sobre o fim está aí para lembrar que o presente é sagrado. Pensar demais na morte pode, paradoxalmente, gerar um viver mais santo, se o pensamento é orientado pelo Evangelho e não pela ansiedade. A lei espiritual principal neste tema é direta e simples. Onde a consciência do fim desperta, Deus aproxima. Não como princípio abstrato, mas como ação concreta. Ele aproxima sua paz, sua perspectiva e sua presença. Em vez de afastar, a proximidade da morte afina os ouvidos do coração para ouvir o que antes era abafado pelo ruído da pressa. Em vez de diminuir o amor, ela o concentra. Essa lei não promete ausência de dor, mas promete transformação da dor, de algo que paralisa em algo que purifica. Quando alguém aprende a aceitar essa lei, a vida ganha um peso novo. Cada gesto torna-se oferta, cada despedida adoração, cada lembrança matéria-prima de gratidão. O que desmonta um antigo erro e confirma essa lei é a própria narrativa de Jesus em relação ao fim. Ele não prometeu uma travessia sem dor, prometeu presença no meio da dor. Não prometeu um fim sem lágrimas, prometeu vistas além das lágrimas. Quando ele se aproximou da morte, levou consigo uma serenidade que não era indiferença, mas confiança total no Pai. E essa serenidade é ensinamento prático. Não se trata de reduzir o pensamento sobre a morte a números ou a probabilidades, mas de colocá-lo sob o olhar de Cristo, que transforma o final em encontro. Assim, o que parecia uma sentença se converte em promessa. Chega um instante, evitarei linguagem que pareça repetitiva, em que algo dentro do peito muda de qualidade. A inquietação se altera em entrega. Não de uma entrega resignada, mas de uma entrega lúcida, consciente, que escolhe amar até o último fôlego. Esse movimento é a virada emocional que não grita nem explode. Ele se abre como uma flor noturna que revela perfume no silêncio. O coração entende que não precisa carregar sozinho a responsabilidade de acertar tudo antes de partir. O peso dos "e se" perde a sua potência quando se volta o olhar para a presença que já ultrapassou a morte. E nessa viragem, as lágrimas se tornam portas e não barreiras. É importante aqui entender, a chamada de Jesus para essa virada não é um ditado frio. Ela é um convite terno e absolutamente pessoal. Palavras antigas podem ser ditas com nova voz. Aquieta-te, vem, confia. Essas palavras não são ordens impessoais, são toques no tecido do ser. Quando ele sussurra aquieta-te, não quer que se esconda a dúvida, mas que a dúvida seja abraçada e aquecida pela presença divina. Quando ele diz vem, não é para levar alguém a uma abstrata esperança, mas para conduzir até o colo onde todas as perguntas receberão acolhimento. O chamado é para parar de lutar em solitário e entregar o peso ao amigo que caminha à frente. Nesse ponto, a emoção costuma romper a contenção que muitos tentam manter. Não como explosão, mas como liberação. O pranto que vinha seco encontra razão de ser. A oração que soava repetitiva ganha conteúdo. A alma, antes presa a cenários possíveis de perda, experimenta um alívio que não anula a dor, mas a coloca sob a mão de quem cura. É um suspiro profundo que diz: Senhor, estou cansado de tentar controlar o que não posso. Venho a ti. Essa devolução da carga ao Senhor é a virada que muitas procuraram em vão pelos próprios meios. Não é fuga da realidade, é redenção dela. A prática espiritual que segue deste entendimento é simples e radical. Transformar o excesso de pensamento sobre a morte em disciplina de presença. Em vez de permitir que a mente se perca em cenários, trazer cada medo, cada lembrança e cada arrependimento à mesa do Pai. Em vez de esconder as questões por vergonha,
confessá-las em oração, sabendo que a graça é maior do que qualquer falha. Em vez de empurrar as conversas dolorosas para longe, fazê-las com aqueles que amamos, oferecendo perdão e recepção. Esse trabalho não apaga o fim, mas o reintegra ao curso do amor. E então, em uma voz que atravessa os séculos, Jesus nos chama de novo. Aquieta-te. Não é comando seco, é abraço. Confia. Não é slogan, é promessa. Segue-me. Não é um roteiro fechado, é caminho. Quando essas palavras são ouvidas não apenas pelos ouvidos, mas pelo coração, o pensamento sobre a morte não paralisa mais. Ele orienta, ele purifica, ele convida ao essencial. Viver em amor, com intenção, com reconciliação, com gratidão. Finalmente, lembre-se de que a lei que governa este tema não é uma fórmula fria. Onde a consciência do fim desperta, Deus aproxima. Aceitar essa lei é deixar que a presença transforme o medo em espera serena. E assim, o coração encontra descanso, mesmo quando o pensamento volta a passear pelo limite. Pensar profundamente na morte não é um sinal de colapso espiritual, muito menos de fraqueza emocional. É, na verdade, parte natural da maturidade da alma, que começa a enxergar com mais clareza aquilo que sempre esteve diante dela, mas que antes era ignorado, evitado ou empurrado para o futuro. Muitos vivem como se ignorar a morte fosse um ato de fé, como se o silêncio sobre o fim fosse sinônimo de coragem, como se espiritualidade autêntica fosse não sentir medo, não chorar, não se perguntar. Mas esse mito aprisiona mentes e sufoca corações. A verdadeira fé não é construída sobre fuga, é construída sobre verdade. A desconstrução começa aqui. Não existe vergonha alguma em pensar no fim. Não existe pecado em sentir um aperto no peito ao imaginar o último respiro. Não existe falha em olhar para trás e se perguntar se a vida foi bem vivida. O erro não está no pensamento, está na crença de que Deus se incomoda com ele. Deus não apenas entende o pensamento, ele o acolhe. Ele o considera parte do processo que conduz a alma à entrega. Por isso, negar o pensamento da morte não produz fé, apenas posterga a conversa mais necessária que um coração pode ter com o Criador. Muitos carregam uma ideia perigosa e silenciosa. Se eu fosse forte, não pensaria nisso. Mas Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca pediu que seus discípulos suprimissem suas angústias. Ele não repreendeu quem temeu, quem chorou, quem se entristeceu. O que ele fez foi convidar cada um a não enfrentar esse pensamento sozinho. Esse é o ponto de ruptura. Esse é o erro que precisa ser abandonado. A ideia de que enfrentar a morte exige isolamento. A verdade é o oposto. Quanto mais a morte se torna uma presença constante no pensamento, mais necessário se torna caminhar com Cristo, não como ideia, mas como companhia real. A lei espiritual que se revela nesse campo é profunda. Where there is a thought of death, God offers a doorway, not a wall. Onde existe consciência do fim, existe também um convite do eterno. A morte não foi criada para ser muros, ela se torna muro quando é vivida sem Cristo. Quando o pensamento sobre a morte é entregue ao medo, ele sufoca. Quando é entregue a Jesus, ele se converte em visão. O temor diante do fim se dissolve quando alguém se dá conta de que não está caminhando em direção ao vazio, mas para os braços de alguém. Essa lei espiritual muda tudo. A morte deixa de ser interrupção e se torna passagem. Deixa de ser perda e se torna encontro. Deixa de ser ausência e se torna retorno. Essa não é uma frase poética, é uma realidade espiritual que Jesus encarnou com o próprio corpo. Ele não disse apenas que nos receberia, ele foi primeiro. Ele entrou na escuridão, acendeu a luz e disse: "Quando você chegar, eu estarei aqui." Nesse ponto, a alma começa a se abrir, não por causa de explicações intelectuais, mas por causa da presença. A virada emocional começa quando o coração para de lutar contra a própria fragilidade. A pessoa que conversa com Deus, não para provar força, mas para confessar cansaço, se descobre mais próxima da verdade do que jamais esteve. As lágrimas que antes eram contidas encontram sua rota, não como fraqueza, mas como alívio. A alma que admite: "Senhor, eu temo o fim", abre espaço para ouvir:
Eu sou o princípio e o fim, e estou com você em ambos. Neste movimento, o pensamento sobre a morte deixa de ser um inimigo interno e passa a ser um mestre silencioso. Ele reorganiza prioridades, ele revela o que vale a pena, ele convida à reconciliação, ele mostra que o tempo que resta, seja muito ou pouco, é sagrado. Não para ser vivido em desespero, tentando espremê-lo até a última gota, mas para ser oferecido. Senhor, aqui está o resto dos meus dias, faz deles o que quiseres. Esse é o ponto em que o pensamento sobre a morte produz vida. E então Jesus se aproxima, não com explicações frias, mas com presença. Ele não discute a morte como teoria, ele a atravessou. E porque atravessou, fala com autoridade que não pode ser negada nem substituída. Sua voz não chega como discurso religioso, ela chega como abrigo, como um sussurro que conhece o peso de cada noite, de cada lembrança, de cada perda. Ele diz: Eu sei o que você sente quando pensa no fim, eu senti também. Ele diz: Você não está errado por sentir medo, errado seria tentar atravessar isso sem mim. Ele diz: Coloque sua cabeça sobre meu peito e descansa, a morte não pode te tomar de mim. E então vem o chamado, o mais íntimo de todos. Confie os últimos passos da caminhada a quem já conhece o caminho. Não tente controlar o que virá, não tente prever, não tente negociar com o tempo. Entregue, descansa. Permita que o pensamento que antes apertava o peito se transforme em oração. Não é uma oração de palavras grandiosas, pode ser apenas isto: Senhor, fica comigo até o fim. E Jesus responde: Eu nunca parti. Alguns, ao chegar neste ponto, sentem o coração voltar a respirar, não porque o tema é leve, mas porque finalmente deixou de ser carregado na escuridão. A morte, quando iluminada pelo Evangelho, deixa de ser ameaça. Ela se torna o que sempre foi em Cristo, a porta pela qual o amor de Deus se revela em plenitude. Quem crê não perde a vida apenas muda de forma. O pranto se desfaz em silêncio, o silêncio se transforma em confiança, a confiança se transforma oração, e a oração se transforma descanso. E aí se revela a verdade. Pensar na morte não mata a fé. Pensar nela com Cristo fortalece a fé até que ela floresça onde o mundo só vê fim. Mas essa é uma conversa que precisa continuar. A alma não recebe tudo em um dia. O coração precisa de alimento contínuo. Não discurso vazio, mas palavra que toca fundo, que respeita a dor e ilumina o caminho. Por isso, este espaço existe, para caminhar com quem não quer fugir da verdade, mas também não quer enfrentá-la sozinho. Se você deseja continuar recebendo reflexões que tratam da maturidade espiritual com reverência, profundidade e consolo, inscreva-se no canal. É através dessa inscrição que você garante que esse cuidado espiritual continuará chegando até você, mesmo nos dias silenciosos. A inscrição não é apenas um clique, é um gesto que diz: quero continuar caminhando com Jesus até o fim e além dele. Se esta palavra encontrou você, permaneça. Ainda temos mais a caminhar juntos.